Boa tarde, quero agradecer a presença de todos, é um prazer ver a sala cheia, a nossa comissão de adições fica muito contente. É um tema controverso, né, a legalização da cannabis, e a gente tentou colocar essa mesa como algo para pensar como médico, né? Eu acho que assim, não adianta a gente pensar em questão de valores, ou pensar em opinião pessoal, mas a gente precisa de dados. E com esses dados, a gente pode tomar a melhor decisão. Existem alguns países que legalizaram, a gente está trazendo esses exemplos. Eu tenho conflito de interesses. O pessoal lá da minha clínica, eles acham que é venda de produto, mas eu vou passar até rápido. Eu sou o speaker da Lundbeck, da Daiichi e da Janssen. Mas eu vou falar um pouco do histórico da descriminalização, porque em Portugal, antes da gente falar de maconha, tem uma história no país sobre a descriminalização. De todas as drogas, ali não saiu só a questão da cannabis, todas as drogas. Ali teve uma epidemia muito grande, né, no país. E consegui, até ontem, ele mandou um vídeo, um psiquiatra, que é o Dr. Pedro Varandas, que é um colega da gente, ele colabora com a ABP, e depois vocês vão ver, eu vou tomar 7 minutos. Eu pedi 3 minutos, ele falou, não, eu precisei falar em 7. Né, ele deu uma aula sobre a descriminalização em Portugal. Portugal é um país, né, legal, lindo e tal, mas tem 10 milhões de habitantes, o país inteiro. E só a nossa cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Então, a gente quando pensa num projeto, né, de descriminalização ou de legalização de cannabis, a gente tem que pensar e avaliar que a diferença é clara, né? Nós somos um país continental. Como que eu vou fazer? Um país que o país inteiro tem 10 milhões, só a cidade de São Paulo, né, tem 12 milhões. Mas antes de eu falar da questão da cannabis, pensando na história, né, em 1906, tem um quarto da população chinesa, né, dependente de ópio. Isso foi uma epidemia. E Portugal começou a enfrentar essa história. E aí houve a Comissão de Ópio de Xangai, que foi o marco legal, e é onde Portugal participou. Em 1912, houve a Convenção Internacional, né, assinada por Haia, e aí Portugal também participou dessa história. Em 1963, foi criada a Lei de Saúde Mental. Essa Lei de Saúde Mental para tratamento de toxidependências no país de Portugal. Eles começaram a encarar o dependente químico como um doente. Em 1973, houve uma consulta, né, para os especialistas, e o serviço de psiquiatria do Hospital Santa Maria, que é um hospital enorme, que tem 700 leitos, foi avaliado. O Dr. Pedro Varandas, ele participava desse hospital, e em 97 tem a lei, né, em 8 de março, que alargou os serviços públicos para o tratamento e reinserção de toxicodependente. Em 2001 saiu o decreto-lei, né, em 23 de abril, que permitiu deixar de considerar crime o consumo de droga, aquisição, posse e o consumo próprio. Em 2004, houve uma avaliação, né, para mudar a estratégia. Em 2012, teve um plano nacional utilizando os dados. Então, como o professor Nicásio colocou, né, o cobaia, né, eles utilizaram a população para poder dar a estratégia. O Dr. Pedro Varandas, ele mandou isso aqui para mim, ele que se descreveu, né, mas assim, ele trabalhou como diretor, né, clínico nas 2 unidades do hospital com 700 leitos, né, na década de 90.
Ou seja, ele participou da descriminalização de todas as drogas. E aí ele manda esse vídeo, eu vou ocupar 7 minutos. Eu chamo Pedro Varandas, sou um psiquiatra português que trabalha em Lisboa, tenho neste momento 38 anos de profissão e tive uma experiência nos anos 90 do século passado como psiquiatra a trabalhar na área das adições, particularmente num momento em que Portugal tinha um problema muito sério de adição à heroína. Portugal, na altura, tinha 10 milhões de habitantes e calculava-se que 150 mil pessoas, 1,5% da população, era viciada em heroína. Isto tinha como consequência um problema sanitário, económico e social para o país, que procurava uma solução diferente para este problema. O problema era a toxicodependência em si da heroína, todas as consequências que daí derivavam de um problema de toxicodependência de heroína a nível sanitário, porque a maior parte das pessoas que eram consumidores e dependentes de heroína consumiam heroína de forma injetável. E nessa situação, como sabeis, havia problemas secundários, nomeadamente um aumento brutal da hepatite B, da hepatite C e da AIDS, provocada pelas seringas infectadas que eram trocadas entre os toxicodependentes. Também a nível familiar e social, a situação era muito grave, porque é evidente que, havendo 150 mil pessoas consumidores jovens de heroína, implicava de 3 ou 4 pessoas, familiares diretos, estavam em grande sofrimento psicológico. E, ao mesmo tempo, a sociedade em geral estava a sofrer as consequências deste consumo, na medida em que a heroína, nessa época, como agora, era uma droga muito cara, e a procura desta substância significava, do ponto de vista económico, a necessidade de depreciar completamente as economias familiares e depois também, do ponto de vista social, os comportamentos que resultavam daí em termos de furtos, roubos, burlas a outras pessoas, nomeadamente idosos, furtos em automóveis, etc. Naturalmente que isto tinha uma tradução jurídica que implicava depois a penalização destas pessoas pelos comportamentos que tinham, e as prisões portuguesas encontravam-se completamente lotadas de toxicodependentes que, para poderem manter o seu consumo, tinham comportamentos ilícitos para conseguirem obter a droga de que necessitavam. Este problema era tão grave que, neste momento, nos anos 90, Portugal tinha um problema maior do que Espanha e Itália. E, nessa altura, o governo português, da altura, resolveu enfrentar o problema com políticas públicas completamente diferentes que pudessem, de alguma maneira, romper com o quadro clínico, sanitário, social, económico e penal que estava, de facto, a derrubar completamente o nosso país. Nesse sentido, o governo adotou uma organização nova para enfrentar o problema. Partindo de um princípio, era absolutamente necessário descriminalizar as drogas ou o consumo de drogas, descriminalizar de facto aqueles que eram basicamente consumidores, ainda que muitos deles eram consumidores e ao mesmo tempo faziam um pequeno tráfico. De facto, também o pequeno tráfico foi descriminalizado. Nessa situação, descriminalizando-se, era possível chamar, e foi possível chamar, todos os adictos de toxicodependência, nessa altura em Portugal, para o tratamento. E, nesse sentido, o governo português organizou um programa, ou um projeto, se quiserem assim chamar, vertical,
completamente dependente não do Ministério da Saúde, mas do próprio Primeiro-Ministro, com uma direção-geral e uma direção organizada por coordenações dos 23 distritos que existem em Portugal. Essa, digamos, organização sanitária que foi proposta permitia obter, com um financiamento muito grande e adequado, uma coordenação, quer ao nível da promoção-prevenção, quer ao nível do tratamento, quer ao nível da reabilitação, de todos aqueles que quisessem, de facto, não sendo penalizados pela Justiça, obter o tratamento para se poderem livrar do problema da adição que estavam a sofrer. Esta política foi completamente bem sucedida, de tal forma que o problema foi radicalmente resolvido no fim dos anos 90 e início do século presente. Acredito e acreditamos todos em Portugal, já que este programa foi completamente copiado por 2 ou 3 países mais, com o mesmo sucesso que foi obtido em Portugal, que seja a forma absolutamente indicada para obter o sucesso no tratamento e no completo desvio da cadeia e do influxo penal que ocorre quando a droga e o seu consumo é completamente criminalizado. Penso que as palavras que agora vos dei possam ser úteis para que no Brasil também se possa vir a olhar para o projeto português, para o programa português, que tão bem sucedido foi. Muito obrigado e agradeço muito ter contribuído neste congresso para que vocês possam pensar, repensar e refletir sobre uma inflexão de políticas ao nível da saúde pública no Brasil. Muito obrigado. Agradeço a atenção, Dr. Pedro. Foi um pouco longo, mas eu acho que a grande questão é ouvir alguém que participou da descriminalização, né, das drogas, e ele enxerga como algo benéfico para o país. E esse algo benéfico também, como eu falei no início, é um país com 10 milhões de habitantes. A legalização em Portugal, o Fernando Henrique se colocou, né, o ex-presidente, falando do presidente da época, né, o João Coulon, que assim, o objetivo da política de Portugal é combater a doença e não os doentes. E aí o Fernando Henrique coloca: estigmatizar o usuário de drogas, o medo da polícia e o risco de prisão torna mais difícil o acesso ao tratamento. Isso é uma verdade, mas hoje o Brasil tem uma aceitação, né? E aí as pessoas conseguem procurar tratamento sem nenhuma discriminação, né? E isso é colocado como um enquadramento legal e se coloca, isso é um trabalho que tem nas referências depois aqui no final, de uma estudiosa que ela descriminalizar as drogas tem a questão humanista e pragmática. Assim, humanista, e eu penso assim também, a pessoa está precisando de ajuda, está doente, a gente está aí para ajudar e tratar. Por outro lado, medida repressiva, ela não resolve, né? Mas também, como que a gente vai lidar com o nosso país? A gente tem uma epidemia de doença mental dentro do Brasil. Na minha região, na minha cidade, na São José dos Campos, tem fila de espera para tratamento de primeira consulta, sem ser dependência química, para mais de 5 anos. Tem 50 mil pessoas esperando lista de espera. Então, como que a gente vai aumentar a demanda? Né? A gente não vai dar conta, isso não existe. Né? E aí, para terminar, eu tenho 8 minutos, para mim eu vou colocar esse trabalho dos que eu procurei, foi o mais importante, e aí finaliza o que eu penso e que o Dr. Sérgio de Paula Ramos também pensa. Esse trabalho foi um estudo retrospectivo desde a legalização, um pouco antes, né, que foi em 2001,
de 2000 a 2015. As drogas foram liberadas, né? Mas ela está descriminalizada, mas o tráfico é proibido. Eles fizeram um cálculo na época, o período de 10 dias é o quanto você pode ter de cannabis no bolso. Tal. Mas eles analisaram 3.233 hospitalizações por quadro de psicose e esquizofrenia e associado a cannabis. Nos hospitais públicos, né, tirando o hospital particular. Essa é uma tabela que foi feita, né, pelo trabalho. Eu tomei a liberdade de criar um gráfico para vocês terem ideia do que a gravidade da liberação da cannabis. A questão maior, assim, quando a gente fala vantagens e desvantagens, acho que a vantagem é a questão, sim, né, humanista, de evitar problemas legais. Quantas pessoas a gente conhece, infelizmente, no meio mais pobre, que são presas por uso de cannabis. E aí entram no crime porque estavam usando cannabis. A classe média, classe alta não vai presa, né? E aí a gente forma criminoso por causa de uso de cannabis dentro dos presídios. Eu acho que essa é a questão, né, humanista da história. Mas a grande questão, e se resolve, eu acho que é a resposta que eu tenho, olhando para Portugal, lá deu certo a descriminalização, a polícia de Portugal, eu tive acesso a isso com um paciente meu que estava em Portugal, a polícia virou um agente de saúde. A polícia não prende mais ninguém, ela pega na mão e leva para o hospital psiquiátrico, mas não dá para esquecer da quantidade de pessoas que tem no país. Olha o que acontece nesse gráfico. Obrigado. Desde a liberação e descriminalização das drogas com a cannabis. Então, hospitalizações associadas ao uso de cannabis e diagnóstico primário de transtorno psicótico ou esquizofrenia. Em 2015, aumentou o número de internações mais de 27 vezes. Isso significa, em porcentagem, em média, eu não sou matemático, mas 4.000% mais ou menos. Imaginem o que vai acontecer aqui no Brasil. Como diz o professor, agora deu branco aqui no professor, mas o professor da USP, que estuda maconha, Valentim Gentil, desculpa, professor, vai virar uma fábrica de esquizofrênico no meio da rua. Eu estava com o professor Ronaldo na Califórnia e parecia que a gente estava andando dentro de um hospital psiquiátrico na rua. A sensação era essa. E vai acontecer no Brasil se legalizar. Então não é uma questão só de valores, mas é uma questão técnica. Como que eu vou legalizar sabendo disso? Um país que já legalizou. 4.000% de internação. A gente não tem aonde colocar paciente. E a gente, uma vez o professor Sérgio colocou assim, é até um viés falar isso, porque, nossa, né, é a minha profissão. Vamos abrir hospital à vontade, né? A gente vai ficar milionário, entrar no mercado financeiro. E, não sei se vocês sabem, eu tenho dados, se alguém depois quiser mandar e-mail, o mercado financeiro está comprando hospital psiquiátrico no Brasil. Fundo de investimento, porque eles sabem que se legalizarem, vai acontecer isso. Isso é número. Então, a gente como médico tem que olhar isso com um dado muito sério. E aí, tem um outro gráfico, né, que é o número de hospitalizações só associado a cannabis, que não muda. É a mesma coisa. Olha o gráfico. O que acontece depois da liberação. Assim, eu queria assim, a gente está com uma sala cheia, como que a gente vai lidar com isso? O que a gente da comissão aqui, a gente não dá conta? Só a gente, imagina. Né? Aqui tem as referências, se alguém quiser depois eu mando por e-mail. Eu acho que a minha ideia e passar essa informação é essa. Né?